Olá, hoje vamos ter a honra de estar numa presença do pai Alfredo Pai Baitá para uma conversa sobre a chegada do tambor de Minas em Belém do Pará e o candomblé. O senhor pode nos falar, pai, dessa história do tambor de Minas e do candomblé? Como que teve essa chegada em Belém do Pará? Boa tarde, né? Eu me chamo Alfredo Benevides, eu sou Vodunço Arronceiro Tambor de Minas e o meu nome de santo é Danço Toji. É, são perguntas muito coerentes, muito boas, né? Até por uma questão de resgate, né? E trazer para as pessoas um certo conhecimento pelas pesquisas que nós fizemos, pelo que se falava da época, da década de 60, 70, de alguns antigos, né, daqui de Belém, que cultuavam o tambor de mina. O tambor de mina, essa palavra tambor de mina, que o tambor de mina é datado de 1792, em São Luís do Maranhão, né? E veio aproximadamente em 1900 e 1898, né? Pela mãe Josina e pela mãe Doca, Dona Rosa Viveiros, né? Que botou o terreiro aqui na Humaitá, no Pau do Urubu. Ela era da nação Tapa-no-Pé. Porque quando fala em tambor de mina, a gente se volta, né, ao passado e vê que os africanos que vieram para o novo mundo, para São Luís precisamente, vieram várias tribos ou nações, como queira, né? O povo Cambinda, o povo Fantiachante, o povo Ibadã, o povo Abelton, o povo Tapa-no-Pé, os Grunce, os Cachê, os Felupe e os Grunce e o povo Angola, que vieram e fizeram essa construção, né, do tambor de mina, que é são 32 doutrinas pá com pá do Embarabô, né, para cultuar a divindade do céu, da terra, do ar, da mata, e cultuar também o ser humano enquanto presente, né, nessa dinâmica da construção de agregação do coletivo, né? Um é pelo outro, né? E foi essas tribos que outrora talvez tenham sido dispersas e brigavam, né, nas suas origens. No Novo Mundo se agregaram, se reuniram, essas nações, essas tribos se reuniram e construíram esse tambor de Minas. O tambor de Minas ficou esse nome por conta do forte São Jorge del Mina, na África, né? E quando vieram para cá, começaram a tocar tambor, né, na mata, o povo Cambinda, o povo Belton, e essa construção. E os antigos senhores, o que está vendo? Está vendo um tambor. Que tambor do quê? Esse tambor dos escravos, lá do pessoal de Minas, que vieram de Minas, né? Então ficou esse apelido tambor de Minas, né, para essa filosofia com a própria religião, né, trazida pelo povo negro, né, escravizado para o Novo Mundo, e que reconstruíram aqui no Brasil esse culto à divindade africana. Só que esse culto à divindade africana, são quatro patamares de divindades, né? Que é os orixás do Abeoton, os inquices do Cambinda, os bonsus da nação Fantiachante e os bolso, né? Do Cambinda. E os voduns, no caso, desculpa, os voduns do Jeje Fon, né? Que alguns orixás, alguns voduns Jeje vieram morar ou vieram participar dessa agregação, né, do Nagô, né, uns 3 ou 4, no máximo 5, talvez, que vieram a se agregar a esse novo conceito de matriarcal, na verdade, de religiosidade, né? Religiosidade está até hoje, né? E aqui para Belém, precisamente, veio a Mãe Doca, né? A Mãe Doca foi uma grande pioneira, né? Logo depois dela, vieram a Nhalice, Antônia Lobão, vieram a Dona Fortunata, veio logo depois, na década de 50,
veio o seu Chico Légua, Francisco Almeida, que trouxe a nação cambinda, que trouxe essa questão dos bolsos, né? Dos bolsos, bolso Légua, bolso Memeia, bolso Vanderegi, já entrando em um patamar de uma outra agregação. Por quê? Porque no tambor de mina, quando os africanos chegaram no Novo Mundo, encontraram já a pagelança, encontraram já esse culto à pagelança, esse culto ao ancestral, né? O ancestral pajé, as entidades. E encontrando isso, se agregaram, né? E do tambor de mina não tem caboclo, mas tem essa agregação dos caboclos, né? E entrarem no tambor de mina e fazerem uma participação. Porque geralmente no tambor de mina são de 3 a 7 dias os toques, né? Nunca se toca. Por quê? Porque justamente são muitas, né? Tem que cantar por Vodum, depois canta por Bossu, depois canta por Bonso, depois canta por Vodum. Então, como ficou são muitas divindades agregadas, né? Então, geralmente, nunca é uma noite, geralmente é 3, é 5, é 7, né? Na época, no auge, até 9 noites, né? Em algumas casas se tocava em São Luís. Aqui em Belém também já teve história de toques de 3 e 5 noites, para justamente agregar todos essas divindades. Então, quando chegaram aqui, encontraram os fidalgos, o gentil e os tabaréu, né? Os fidalgos, rei, rainha, né? Barão, baronesa. Os gentil são conde, condessa, príncipe, princesa. E os tabaréu. Os tabaréu são chamados os índios, preto velho, alguns encantados do Codó que se encantaram, né? E esses voduns, e essas sacerdotisas, esses sacerdotes, né? Agregaram dentro do tambor de mina esses encantados, e eles sempre têm o último dia, né, do tambor de mina para cantar e louvar a eles, né, canto em português. E essa é a história assim que foi trazida muito, está até hoje aí, né, nós temos muitos terreiros em Belém, muitos terreiros em São Luís, que cultua essas divindades, se canta para as divindades e canta a história de cada um deles, dos Bonsu, dos Bolsos, dos Voduns e dos orixás dessas nações que vieram e se agregaram e fizeram, além da religiosidade, fizeram uma filosofia de vida, de comunidade, de agregação e trazer um mais próximo do outro, né? Um mais próximo do outro, no sentido assim, de um ajudar. Eu não tenho, mas você tem e a gente vai dividir. Então, é muito nessas questões assim que se agregaram para justamente cultuar, e esse culto se torna uma coisa filosófica também, porque é a melhoria do bem-estar, como vai estar e como vai participar dessa sociedade e desse aprendizado. Então, veio da África, chegou no Maranhão e do Maranhão teve essa conexão com o Pará. É isso? Justamente, quando veio da África, os Voduns, o tambor de mina é datado de 1792, em São Luís do Maranhão, na capital maranhense, né? E alguns povos, como os cambindas, fizeram quilombos também, como no Codó, né? Em Codó. Inclusive tem uma cidade, Quevedo, na África, né? E se cultua esses bolsos, né? Essas divindades da mata, né? Como o Bolso Légua é um dos principais, né? E tem muitos deles, né, pegaram um apelido, como Maria Barba Sueira, que é Yansan. Sim. Pegaram a parte do secretismo. a parte do sincretismo, que foi muito forte para poder, por conta da sobrevivência, né? Teve que ter muito essa parte. As 11 mil virgens, Rei Curisco, né? Então foi muito apelidado algumas divindades com os nomes portugueses da Igreja Católica, justamente para camuflar e para ter a resistência de prosseguir, né? O importante era o culto, né? Era um ancestral, era a comunidade que necessitaria na época, né? De um fortalecimento, né? Para realmente, né? Então, quando vieram para cá, teve algumas adaptações, né? Adaptações, como por exemplo o Richelieu, né? Os Vodunce e os Vodunços e as Vodunces, né? O homem, a mulher, botaram aquelas roupas compridas, né? E mais a questão do Richelieu, que é a toalha, né? Que é o alá, né?
E alguns encantados, na época, eram apelidados dos senhores de toalhas, né? Que eram os nobres, né? Então, hoje vai ter os tambor dos brancos, que era justamente para... Era o último dia de toque, e se tocava, abria geralmente com embarabô, né? Se cantava para algumas divindades, e logo entraria na parte de cantaria, na parte da mata, né? Então, sempre se pronunciava, hoje é o tambor dos brancos, hoje é o tambor dos senhores de toalha, que é justamente os fidalgos, os gentios e alguns tabaréus. Sim. Você quer comentar alguma coisa? Se apresente para a gente, por favor. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e dizer aqui que é de suma importância essa entrevista, né? Justamente porque eu acho que a iniciativa de vocês dois é muito válida para a nossa religião. E para cima né, de qualquer comentário, quero dizer aqui que fico muito honrado, inclusive, de estar participando aqui, né, dessa entrevista para esse canal. E dizer uma coisa que eu acho que é muito importante falar da questão do tambor de Mina dentro de Belém do Pará. A gente com o passar do tempo, a gente começa a compreender que a religião, né, essa resistência veio principalmente dos nossos estados através da nossa encantaria. Então, eu acho que a gente precisa entender que a gente aqui é a Amazônia, e a Amazônia realmente é a encantaria, né? É a pagelança. E aí esse complemento dessa agregação de ter chegado um Vodum, um Orixá, um Inquice e várias outras divindades que o Pai Alfredo falou ainda há pouco, e com isso, né, a gente entender que precisou de uma grande resistência para poder se formar várias nações, esse conjunto de nações que talvez na África não fosse, nem tivesse esse contato um com o outro, mas o Brasil ele trouxe aqui essa riqueza, né, essa riqueza aí de várias tribos que se juntaram para poder a gente louvar essa divindade, né? Foi necessário juntar vários tipos de tribos, né? Que com certeza a África, por questões de continente e por questões de tribos que são muito vasto, né? Nunca iam ter o mesmo contato. E no Brasil teve o mesmo contato, né? A gente conseguiu agregar um com o outro. E é muito importante dizer que, nesse momento, com essa fala do Pai Alfredo, a gente entender que a gente é tudo junto e misturado. Porque o nosso Estado, ele é um Estado que trouxe aí, né, agregou aí a questão da pagelança, do encantado. Hoje a gente vê aí as questões que tem relação né, com essa encantaria, mas também com o Vodum, mas também com o Orixá. E o nosso Estado realmente, a base do nosso Estado, tudo começou com o tambor de Mina, né? A gente precisa entender que a gente para além de religião, né? Sim, sim. A gente é de uma cultura primitiva e a gente é de uma filosofia africana vasta e lindíssima. E é isso que eu queria complementar. Pai, Alfredo, tem uma diferença no tambor de Mina do Pará para o do Maranhão? Qual é essa diferença? Se tem, qual é essa diferença? Olha, eu particularmente não vejo essa diferença, né? Eu vejo a agregação de valores. Na década de 80 surgiu os encantados, né? Os encantados como os malandros, né? Do dito popular, né? Na década de 60, de 50 para 60, surgiu os codoenses, né? Então foram valores de pessoas que trouxeram e são agregados no tambor de Mina, mas não é nada pejorativo, não é nada coisa, porque eles têm o espaço deles, a hora, o dia, né? Não se esquecendo do matriarcado, do tradicionalismo, que é o culto à divindade africana. Porque o caso dos voduns, orixás, inquícios e bonsô, né? Então são valores agregados, né? Os botos também, que quem trouxe a questão dessa falando dos botos, né? E de alguns bandeirantes para Belém do Pará, foi Nhalice. Nhalice era do Cambinda, e era de uma casa chamada de Apeadouro.
em São Luís do Maranhão. Apeadouro porque, na época, Dom Pedro, né, em visita no estado do Maranhão, apeou o cavalo, passando por lá, apeou o cavalo na frente desse terreiro. E ficou o apelido de Apeadouro, mas lá era a nação Cambinda. Essa senhora chegou aqui por volta de 1940, né? E ela dizia que ela gostava de Belém porque Belém tinha uma rua que começava o rio e terminava o rio, que é a Paleotico, né? E ela trouxe essa questão. Inclusive, ela é falecida, né? Quando ela faleceu aqui em Belém. Ela faleceu já em 1944, na época, né? E lá em São Luís, reconhecendo, né, toda essa trajetória dela de trazer para cá, né, de ajudar algumas pessoas, de conduzir algumas pessoas nessa evolução do tambor de Minas, tiraram os próprios botos, né, tiraram lá essa doutrina. Rainha Madalena foi passear, Rainha Madalena foi passear, deixou sua roseira nas águas do Pará, deixou sua roseira nas águas do Pará. Eles consideravam ela como uma grande roseira, né? E ela distribuía essas rosas, que era esse conhecimento de alguns caboclos nobres, né, bandeirantes, né, franceses, e também alguns botos, boto tucuxi, boto araçá, boto branco, boto paraense, quer dizer, são vários botos que ela trouxe, que foi agregado muito em São Luís, ela trouxe para cá, já encontrando também alguns botos da pagelância. Então, se agregaram, como por exemplo, Chico Légua. Chico Légua também já chegou subindo aqui em 1950. E ele chegando aqui, ele foi a primeira pessoa a trazer e o pessoal conhecer quem era seu Légua Bugi, né, que tem até o nome, né, Légua Bugi, Açucena da Trindade, né? Porque como ele veio do Cambinda, né, da parte da Angola, dizem as lendas, né, da época, que ele parou em Trinidad e Tobago. Por conta disso, ficou Légua Bugi Trindade, mas é Trinidad, né, no caso da cidade de Trinidad. E ele trouxe para cá vários encantados, como o Manezinho, o seu Antônio Légua, o próprio Légua Bugi e outros agregados, os caboclos que vieram para cá. Sim. Nessa mesma. Logo depois dele, chegou aqui o mestre Agripino. O mestre Agripino era mestre de cura, mas sim era maranhense, né, do bairro de Areinha, filho da Dona Maria, a Dona Maria curadeira, como queira. E ele não só sabia curar, mas se encantou, né? Sempre se encantou com essa questão do tambor de Minas. E ele botou terreiro aqui no bairro da Pedreira, na Estrela, né? Botou terreiro e agregou várias mulheres, né, que tomavam conta dessa casa, né? E se fazia o tambor de Minas. Porque quando o seu Chico Légua chegou em Belém, ele cantava o Embarabô, sempre em setembro, quando é abertura, desculpa, sempre em dezembro, quando é a abertura do tambor de Minas, Santa Bárbara, né? Ele cantava em Barabô, né? Direitinho, tudo direitinho, papá. Ele cantava para os Vitidal, para os Voduns, Orixás, Inquice, Bonsur, né? Mas no decorrer do ano, ele já cantava para Verequete, para Afrequetê, para Averequete e Averequetê. Ele já entrava na mata direto, nessa mata do Codó. E hoje em dia nós somos parabenizados com vários encantados do Codó, precisamente do Codó, do Terecô, que veio morar também em Belém, né? Veio morar bem em Belém, e por causa do seu Chico Légua, né, que também faleceu aqui em Belém do Pará, já em 58, né, passou vários anos aqui, e ele conseguiu dar uma outra repaginada no tambor de Minas, né? Mostrando uma outra realidade de novas doutrinas para os bolsos, novas doutrinas para os encantados, para essa falange, né? Cada um deles tiveram essa grande participação. E, além do mestre Agripino, também veio para cá o pai João, né? É um senhor que trouxe também muita história, né? Contribuiu muito para essa questão aqui, né? Só que o pai João não botou terreiro aqui, né? Ele também era do bairro da Pedreira e ajudava muita gente.
Aqui na Pedreira nós temos muita história, né? Uma história da Mãe Lu, que também descendia da casa de Nagô, do Nagô Abeotom, né? Fazia festa de Verequete, fazia festa de Dão Luiz, né? Fazia várias festas aqui, né? Que era aqui no bairro da Pedreira, ali na Rua Nova com a Mauriti, que deu grandes participações, né? E a Mãe Doca trouxe essa falange também dos fidalgos, dos gentil, dos turcos, né? Nobres encantados mouros, né? Que fazem parte do terreiro da Turquia existente até hoje, São Luís, em atividade, né? Que é da nação Tapanupê, e ela trouxe para cá já, a mãe Doca trouxe para cá, e a mãe Luísa Bulhões, né? Sim. Que era Mãe Lu, chamada de Mãe Lu, né? Ela deu essa grande contribuição, fazendo com que hoje em dia todo mundo conheça muito dos turcos nesse sentido. Uma pergunta. Qual foi a primeira casa que tocou o Rio Grande do Pará e que ano? Você consegue falar isso pra gente? Olha, é muito complicado, assim, não tem assim as datas, mas a primeira casa que tocou o tradicional tambor de Minas foi em 1900, precisamente em março, que é a Mãe Doca, Rosa Viveiros, né? Sim. Quando eu falo tradicional, porque ela trouxe toda essa questão do Maranhão, que se tem notícia na época, né? Tinha várias pessoas, né, que ajudavam. Inclusive, como ela não tinha muito apoio, ela não trouxe o abatá. Não conseguiu fazer na época o abatá, que é o tambor de duas bocas, né, do tambor de mina. Ela fez, era uns caixotes de sabão que ela conseguiu fazer aqueles tamboretes pequenos, que a mãe Inês e a mãe Raimundinha também, na casa da mãe Inês, na casa da mãe Raimundinha, os tambores eram baixinhos, os atabaques eram baixinhos, pequenos, né? Então ela conseguiu fazer aquele toque, por quê? Porque a mãe Doca, ela nasceu e se criou em Santo Antônio dos Pretos, no Codó. Então ela conheceu muito essa questão do terecô, aquele toque mais corrido, né? Aquele toque mais, mesmo o dobrado é um pouco mais corrido, né? Então foi o que ela conseguiu passar para as pessoas na época, ali no Pau do Urubu, que hoje em dia é o Maitá. Então ficou o tambor de Minas assim, um pouco mais acelerado aqui, Sim. a nossa tradição daqui, né? Sim, sim. Aí ficou chamado de Babassuê, né? Em homenagem a Santa Bárbara, né? Tem até uma cantiga. Babassuê, o tambor do Babassuê, o tambor do Babassuê. Salve, 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 minha gente. Eu vim aqui para tocar. O nosso tambor é Babassuê do estado do Pará. E os próprios, porque os turcos também, além de ser estrategistas, eles são poéticos, né? Eles cantam muitas poesias nas próprias doutrinas que eles fazem, né? Eles salvando assim, ficou esse apelido de Babassuê, mas mais um apelido do tambor de Minas, digamos assim, né? Sim. Então o que ela conseguiu fazer na época, a gente nota que o tambor de Minas ficou muito acelerado, né? E alguns toques acelerados, né? Não é mais, não tem aquela cadência, digamos assim, do toque para os vodums deitado, que é no caso o abadá, né? Mas a contribuição dela foi importante porque ela fez abrir outras casas. Eu tenho anotado 55 pessoas de 40 até 70, mais ou menos, de grande contribuição, como Mãe Fortunata, Pai Wilson Patarrão, Joana do Caroço, Joana de Oxá, Joana da Castanheira, que também era aqui na Pedreira, Pai Pedro Satiro, Seu Ivo, Dona Maria Antônia, Dona Maria Grande, quer dizer, pessoas que são 55 pessoas que logo depois da Mãe Doca começaram também a ser preparada, iniciada pela Mãe Doca e começaram a botar terreiro, né? Botar terreiro em vários bairros e momentos da cidade de Belém. E a casa dos dois irmãos, que chamam dois irmãos? São dois irmãos. Dois irmãos. Uhum. Eles entram aonde nessa história? Olha, aí no caso teria que falar com a mãe Heloísa, que é a atual dirigente, né? Porque vem Josina, vem mãe Lulu, vem a Melinha, vem mãe Lulu e agora a mãe Heloísa, né?
Eu não sei assim com precisão. Lá é datado, se não me engano, me falha a memória, de 1898, 99, alguma coisa assim, também no início do século, né? Agora, porque eu não tenho assim os dados da origem da mãe Josina. Qual foi? Porque lá sempre se tem assim, uma referência de uma casa, né? Porque as cartas tradicionais de São Luís do Maranhão é o Cutim, o Egito, o Engenho, a casa de Nagô, a Peadouro, Severa, a casa da Turquia, né? A casa matriz, a casa de Nagô, Belton. São casas tradicionais, né? O Egito que realmente trouxe essa questão, porque lá foi Massinouco-Alapong, né? Era de Cumaci, atual República de Gana. Logo depois dela, a segunda sucessora foi Mãe Pia, depois Verônica, e por último foi o pai Euclides, que assumiu a casa por um tempo, né? Mas a casa, por ser num local, numa localidade muito complicada, muito difícil, de difícil acesso, né? Ela realmente existe até hoje o espaço, né? Tem pessoas que estão, como a mãe Cabeca, o pai Alex, está conduzindo o espaço a nível de história, do memorial que tem lá, né? Então, essa pia, eu acho ela super importante, né? A avó Pia, porque ela conseguiu, dentro do tambor de Mina, ela começou a cantar. Para a divindade Jeje, começou a cantar para a divindade Nagô, para a divindade Cambinda, tá? Ela conseguiu assim fazer esse intercâmbio, né? Depois do Embarabu cantava umas sequências, né? Então até que abriu várias casas do tambor de Minas que atualmente descende do terreiro do Egito. O terreiro do Egito é datado de 1864. Nossa. Tá? Um século depois dos principais, né? Dos principais, né? E ela conseguiu, assim, como é difícil o acesso, que até um morro para subir lá, hoje em dia está bem melhor, tem mais estrada, tem acesso, né? Mas essa Massinouco-Alapong, né? Ela foi chamada aqui no Brasil de Basília Sofia. Ela passou, primeiramente, ela foi para Salvador. De Salvador, né, no tempo da escravidão, ela conseguiu chegar em São Luís e lá botou. Só que lá em São Luís, como ela era muito sozinha, né, nessa questão desse culto aos Bonsus, ela se enturmou com o pai César e a Siju. E o pai César era Nagô, né? Esse pai César era Nagô. E eles conseguiram os dois. Então ficou essa Babel maravilhosa, né? Porque a gente nunca consegue cantar no tambor de Minas só Jeje, só Nagô, só Cambinda, só Axante. As rezas a gente sabe diferenciar. É verdade. Os nomes a gente sabe diferenciar, mas quando chega na construção do estoque, né? Dentro da formação do estoque, né? As mensagens que se passa, se canta por Vodum, se canta por Orixá, se canta por Bonsu e se canta por Bolso. Você quer pedir alguma coisa, né? Eu queria só fazer uma pergunta, né? Assim, para entender um pouco melhor quando falo dessa entrada dessas pessoas que contribuíram bastante, né, para o tambor de Minas. E hoje a gente entende que a diferença do tambor de Minas do Maranhão para o tambor de Minas do nosso estado do Pará tem essa relação e a chamada de babassoê, enfim, por tudo aquilo que o pai Alfredo já colocou, né? Mas a minha pergunta, assim, é só para uma curiosidade. A questão dos catiços, o tranca-rua, eles começaram a entrar em que data e como é hoje, como é que o senhor poderia me explanar um pouco melhor essa questão dos catiços, tranca-rua, pombagira, para nós do estado do Pará, né? E se tem alguma data do seu tranca-rua que chegou dentro desse estado, e se tem essa relação também desses catiços com o tambor de Minas do Maranhão. É interessante a sua pergunta, Pai Ubaitá. Pelas nossas pesquisas, né, na época, né, do Pai Prego, né, que eu ainda conheci Pai Prego, Pai Caduca, e algumas pessoas antigas da época, como o Pai Dé, e se falava muito dessas questões, né? Por exemplo, o Pai Prego, né, que saiu uma outra história, a história do candomblé, né? Ele botou aqui, né, não se sabe bem a data, né, assim, a época.
ele trouxe de Salvador, logo, ele passou no Salvador 10 anos na casa do Manuel Rufino, né, lá no Beru. Ele se preparou com a divindade Xumaré no Angola, né? Inclusive, ele disse para mim na época que foi chamado pessoas de uma outra, de uma outra nação, da do Jeje, para ajudar a concretizar a feitura dele na casa do Pai Rufino, porque o Pai Rufino era Angola, era Muraxó. Então, ele trouxe para cá essa questão do catiço, né? A questão ele começou a fazer um estoque para Tranca-Rua. Não se sabe se foi no final de 60, no começo de 60 ou 70. Sim. Ele começou a fazer também no bairro da Pedreira, na Estrela, começou a fazer um estoque para Tranca-Rua. E se popularizou. De contrapartida, se falava da época de uma Dona Maria Aguiar. Dona Maria Aguiar que trouxe para Belém do Pará na década de 50, dezembro de 50, trouxe o toque o toque, na verdade, né, foi toque da Umbanda do Rio de Janeiro. Então, isso aí deu uma repaginada boa, né, deu uma nova agregação, e eles entraram alguns terreiros, começaram a tocar para Tranca-Rua dia 24, porque o Pai Prego fazia a festa de Tranca-Rua dia 24 de agosto. E ficou muito conhecida, né? Todos adotaram adotaram agosto a partir, porque até então não se tem notícias, né, da década de 40, 50, que se tocava. Existia na Pedreira também uma senhora chamada Dona Isaura Pé de Pato. Né? Dona Isaura Pé de Pato também, a partir da década de 60, começou por conta do prego. Se sabe dela da década de 60, que ela ia na Pedreira, no Chaco, né? E a Dona Isaura fazia esse toque também no mês de agosto para Tranca-Rua. Acredita-se que na época, pelo que o Pai Prego passou para a gente na época, né? E ela também era, tipo assim, uma afilhada dele. Não era preparada, né? Sim. Mas quem trouxe essa questão de catiço, né? Esses primeiros toques, assim, foi o pai Axanax Gomes de Barreiro, né? Angorês Bencevi de Unzambi, que era Angola, né? Feito Angola, e ele começou. E a partir daí as pessoas começaram, porque no tambor de Minas, no tambor de Minas, existe a divindade Exu. A divindade Exu com outros nomes, com outros conceitos dentro do tradicional, né? Como Sansabossan, Leba, como, por exemplo, Ganga. Bole, Ganga, bole. Até falo em Bori, né? Cobri, que era a questão, porque antigamente, logo no início, eram os surrupiras que tomavam conta dessas questões, né? Questão de tomar conta da casa, de ficar na frente, questão de proteger, abrir meio de caminho, era o Surupira, né? Mas no tambor de Minas existe a divindade Exu, claro, com outros nomes, e que foi agregada a partir daí por alguns catiços, como Tranca-Rua, Pombageira, João Caveira, Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua de Imbaré, Exu Morcego, Exu Veludo, Exu do Lodo, foram se agregando, né? Então foi criado os tambores de Exu justamente nessa época de agosto, por conta que a primeira pessoa a tocar esse rito, né, esse ritual, que até os últimos rituais dele foi na casa da mãe Guiomar. A mãe Guiomar, que era a filha de santo do Chico Légua, né? Porque não se tem registro de alguns maranhenses tocarem esse toque facatiço, não. Foi uma coisa criada já criada aqui na questão do Pai Prego para cá. No Pará já. E o Pai Prego, se sabe que ele foi feito em 1955, lá no Beru, com o Manuel Rufino, né? Que a data é de 55, né? Como ele passou 10 anos lá morando em Salvador, né? Conheceu muita gente, teve assim um grande conhecimento dentro do Angola, dentro do Caminho, dentro da origem. Ele falava que a nação dele é a nação de Amuraxó. E logo depois ele veio para Belém. Quando ele veio para Belém, né? Ele já se encontrou com Chico Légua, tanto é que o seu Légua sempre, né?
esteve com ele, deu muito apoio para ele, né? Ele nunca teve terreiro, o pai Axanax, né? O pai Prego. Carinho era chamado de pai Prego porque ele era um homem de 2 metros mais ou menos, né? Que muita gente conheceu ele. Conheceu ele, né, pai? Então ele foi assim o precursor, o pioneiro, né? Dessa essa questão assim, nossa, que ficou muito, muito gostosa, tradicional, de 24, todos, né? Eu e todos, a gente louva Exu, a gente canta para Exu, né? Em português, faz os cortes, né? Faz as oferendas, as homenagens, né? E agradecendo ele que ele introduziu isso. Essa coisa tão gostosa. Então, ele ficou gostoso. Ele ficou um tradicional, né? Isso. Tradicional importante. Dentro do nosso calendário, muito importante. Eu acho que se falando dessa questão, né? O senhor começou a colocar para a gente ter esse entendimento de como a entrada de Tranca-Rua, de Catiço, no caso, né? Que a gente tem uma grande diferença de Exu Catiço para Exu Orixá, que a gente entende que assim, eu fiz uma explanação muito bem colocada, né? E entender que Tranca-Rua é Catiço e que Exu Orixá foram exatamente essas divindades que o senhor acabou de colocar. Mas o senhor colocou aí o nome desse, né, do Angoro Becevin, né, que ele foi uma das pessoas que mais contribuíram e falando historicamente das contribuições, de como chegou aqui o tambor de Minas, e ele como ele trouxe esse candomblé, né, que até hoje, né, tem no nosso estado do Pará. E a vinda desse candomblé para cá, pai, o senhor sabe contar um pouquinho dessa história? Olha, o que se comentou na época, né, que eu peguei já o final da década de 70, que o candomblé chegou aqui em Belém, né, que foi inclusive o primeiro candomblé que foi tocado no bairro do Guamá, na Paulo Cícero, né, que hoje em dia até tem uma igreja, uma capela no local, né. A dona da casa lá é uma senhora chamada Nome Maria, que a gente não se sabe assim como que ela conseguiu, que foi o acontecido, né. Mas se fala de 74, Odé Bailadê, que tirou a primeira Iaô de Belém, que é a mãe Zuíla, de Ogum, e tirou também a mãe Equede, a Nitinha, de Logum, a Nida, a Regina, também essas três pessoas que eram Iaôs e, consequentemente, eram Equedes, né, que tirou. Agora não se sabe, né, se era para essa Dona Maria, né? Sim. Para quem elas foram iniciadas. Para quem foi iniciada. Ou ele veio para cá para convite e já apareceu essas pessoas, né? Ele iniciou, preparou a casa, né? Que foi na Paulo Cícero, ali no Guamá, e iniciou. Mas a primeira Ialorixá que se sabe foi a mãe Zuíla, né? E Choroquê. Depois do Odé Bailadê, vieram para cá Antônio de Brasília, veio mãe Deuí, mãe Deremi, pai de Orlando, pai Lídio, né? Que contribuíram com essa construção do candomblé. Mas também se fala da época de uma senhora negra que morava ali para a banda Augusto Montenegro, chamada de Capungê, feita no Angola. Só que não se sabe se dizer se era uma Angola do Rio de Janeiro ou Angola de Salvador. Sim. Ela também é nesse mesmo, mas nunca botou terreiro, né? Ela nunca botou terreiro, mas foi tipo assim, uma das primeiras Iaú feitas, né? Assim, a nível de Belém. O pai Prego, Nelson Nax, ele foi feito em Salvador, né? Ele foi iniciado em Salvador. Essas pessoas foram os primeiros feitos em Belém do Pará. Começou com elas aqui em Belém. Porque o pai Prego foi o primeiro Iaô de Belém, né? Digamos assim, a pessoa a ser feito no candomblé. Do conhecimento que se tem das pesquisas, né? Ele foi datado de 1955, né? Então, o primeiro paraense, né? Inclusive, ele contava, na época, que ele saiu daqui de Belém, ele foi primeiro em São Luís tomar benção de alguns caboclos, tomar benção do seu Légua, ele tinha muita devoção do seu Légua. De lá, ele foi de navio de São Luís para Salvador. Para iniciar. Isso em 43 ou 44, porque a saída dele foi em 55. Ele falava, na época, que a saída dele foi em agosto de 55. Isso que ele passou para a gente. Ele já com 87 anos na época, na casa do Caduca e na casa
da mãe Guiomar, ele, quando a gente ia para lá para conversar com ele falava muito desse sentido. Sim. E ele foi o primeiro, digamos assim, de Belém, mas feito em Salvador. Já essas pessoas, Mãe Zuíla é a primeira pessoa, né? Em 74, né? Aqui no Pará. Não se sabe assim qual foi o mês, qual foi a data, né? Mas sabe mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano que foi 74, né? Sim, Eu queria fazer uma pergunta. Se, E o mesmo barco, né? Ela e a Kednitinha. sim. se a Mãe Zuíla foi a primeira Iaú, aonde que entra aí o Pai Manuel da Joia? Ele foi feito em Salvador, então, né? Foi feito em Salvador. Foi em Salvador. Agora eu não sei. Então, assim, a pelas segunda coisas- pessoa isso. seria o primeiro, o Pai Axanax, o segundo, o Pai Manuel da O Joia. Pai Manuel da Joia. Isso eu não saberia falar, responder, mas eu queria saber isso. Quem foi o primeiro? Quer dizer, que foi o primeiro feito em Salvador. Em Salvador, O primeiro foi o Pai Pai Prego. Prego. E depois o Pai Manuel da Manuel Joia. da Joia. Ele foi feito em Salvador, né? Eu não sei o nome do bairro atualmente, se é Bonocô, é alguma coisa, é um bairro desses aí, eu não estou bem lembrado. Mas ele foi feito por Zé do Mocotó. Ele me falou isso também. Ele sempre falou nas pesquisas que a gente fazia, né, que ele foi feito por Zé do Mocotó, na época, né? Ela não botou a obrigação da mãe de mim. Né? Deu uma obrigação da minha mãe. Então, Vai Mandar a Joia foi feito na década de 60, também não sei assim a data. Eu sei que o Pai Prego é de 55. 55. Eu cheguei a ver uma foto dele, inclusive de sair uma postagem da revista O Cruzeiro. Isso. Me mostrou um papel, um documento assim que falava de 55, né? Alguma coisa nesse sentido assim, né? Ele chegou, não sei se, né, quem é que tem esse papel, se ainda existe, né? Mas a feitura dele foi em 55. Já o pessoal de Belém, aqui nas terras do estado do Pará, Em 74. 74. Foi o primeiro candomblé, um senhor chamado Odé Bailadê. A mãe Zuíla, eu sei que está viva, mora na estrada ali do Maricovas. E as outras pessoas que foram iniciadas? Só ela e mais uma ou foi mais duas que foram iniciadas com ela? Olha, pelo que se sabe, foi a Mãe Zuíla e a Nitinha. Aí logo depois, um tempo depois, foi a Nida e a Regina. Duas senhoras também que foram feitas, né? Sim. Eu sei que uma delas era de Oxóssi. Isso. O Odé Bailadé era Queto. Aí logo depois do pai Baladeiro veio o pai Antônio de Brasília. Então depois veio o pai Antônio de Brasília, depois veio, no mesmo percurso, veio mãe Zuíla, mãe Deremi, mãe Deuí, aí logo depois veio o pai Giorlando, o pai Lídio, Sim. Pessoas que contribuíram. Muito, né? Já no final já veio o pai Chico de Airá, veio o pai Bira, aí depois veio o pai Raimundinho de Jagu, né? Veio o pai Agemi, que é Escamugi também. O Escamugi que é goleiro também, tirou algumas pessoas de Belém. Ele puxou nós no salão para o meu nome, no dia do meu nome. Ele estava na minha festa, na minha confirmação. O pai Escamugi, veio o pai Paulinho de Lemba, que é do Dr. Bajussara. E vieram e fizeram essa construção, né? E tem muitas casas de... A Mamãe Branca de Colondina, que é mãe de santo do pai Antônio, Edson. pai Edson, o Cutala, né? E do pai dele, que era o pai, não é? O pai Walter do Muncharotorandê, né? E ela também tem de participação aqui que fez essas pessoas. Eu fui no candomblé no pai Walter, eu tinha 8 anos de idade, a mãe dele. Eu quero dar uma curiosidade, né? A gente está falando de candomblé de Queto e a entrada do candomblé Angola foi com o pai Torodê, pai Walter? Olha, pelo que você tem pesquisa, você tem conhecimento, a primeira casa de Angola é a casa do pai Torodê, pai Walter da Estrela. Que aí agora o filho dele, que é o Cutala, né? No caso, é a segunda geração. Pelas pesquisas pela que a gente conhece e tenta pesquisando na época, né? A primeira pessoa a tocar Angola mesmo foi o pai Torodê. Em cima desse assunto, em cima da pergunta que meu pai fez. Primeiro organo.
O primeiro Ogã que se falava na época, através de pesquisa, eu sempre posso falar de pesquisa, Vamos colocar na pesquisa, vamos... era o pai Betão. Esse Betão, ele era filho de santo era filho carnal da mãe Jacirema de Oxum. Ele era de algum, né? Era de Ogum. Ele foi feito na casa do pai do pai Walter, né? Isso. E pela Pinada Branca também. Ele fez pela Pinada Branca. Ele é o primeiro Ogã. Logo depois dele veio já no caso, o pai Idé, que tirou o Vladimir. Isso. Tirou o Vladimir como segundo Ogã. Aqui em Belém. Na casa do tio Idé. Lá na casa do seu Idé, na 14 de março, na cremação, né? É o que se sabe da questão dos Ogãs, né? O primeiro foi, aí logo depois veio Felipe, aí já começou o pai Valmir com o povo dele, né? Isso. Tirando os Ogãs. Todo mundo começou a fazer sua família de Todo mundo começou a fazer a família de Candomblé. Sim, sim. Mas o primeiro que se sabe, né? Foi o Beto, Roberto, né, chamava de Betão para ele, né? Isso. Que era filho da Mãe Jacirema. Mãe Jacirema, eu conheci muito ela, né? Ela era filha também ela começou com o Odé Bailadê, né? Começou com o Odé, e por final ela estava com o pai Lídio, né? Estava com o Lídio. Ele era ferreiro, ele fazia. Ele fazia Ele foi o meu casal de Exu, quem fez foi ele. Foi ele. Ele foi um dos primeiros ferreiros. Bora comentar aí, fazer perguntas em cima dessa nossa entrevista. Se alguém souber alguma coisa para contribuir com a entrevista, coloque. Vamos dar uma conferida assim, na lista de órgãos de órgãos, assim, para ficar bem nítido. Olha, a questão de Ogã que se falava na época, né? E eu sempre falo de novo por pesquisa, né? Repetindo, o Betão, né? Que é o Roberto, que era o filho da Mãe mãe Jacirema, o Edson Cutala, da casa do pai Walter, né? Aqui na Estrela. Aí depois já veio seu Idé tirando o Vladimir, tirando o Felipe, né? Pai Valmir também tirou uma pessoa, né? Nessa época, eu me esqueci agora o nome dele, né? Mas ficou pela sequência, né? Que se fala, né? É o Roberto, o Betão, o Edson Cutala, que são o primeiro, segundo, terceiro, o Vladimir, alguma coisa nesse sentido, desses três orgânicos, porque ele já sabia manusear os atabaques, né, com os aguidavir na mão, tocava Angola, e já tomava a frente na ajuda, na questão ritualística dos países que precisavam de orgã, né? Era meio escasso na época. Era meio escasso na época, porque na época eles aprenderam muito, né? Aprenderam muito com o finado Buia, né? Eu queria fazer uma contribuição. E também eu acho que uma pessoa que não deve, a gente precisa colocar aqui nessa entrevista, que é o finado Banjo, que contribuiu bastante e ajudou bastante o candomblé dentro de Belém, ensinou muitas pessoas. Então, claro que a gente está falando dos primeiros orgãos de Belém, mas essa pessoa que era baiana e que ajudou bastante. Contribuiu muito para a construção. Contribuiu de várias nossas dentro de Belém. Ajudou muita gente, ele ensinou os toques, né? Ensinou eu fui com ele. É isso aí, pai. Não esquece, não pode se esquecer realmente do pai Bambi, né? O Nitinho, né? Que chama Nildinho. Era Nildinho, mas era Nildo. Ele veio para cá ele ficou, na primeira vez que ele veio para cá, ele ficou aqui na Marquês com o Cícero. Quem trouxe para cá foi o Cícero, né? Ele gostou de Belém, né? E foi ficando, e deu essa grande participação, essa grande contribuição para o candomblé, tanto o Queto quanto o Angola. Ele foi, se eu não me engano, ele é pai pequeno do pai Valmir, né? Isso. Ele é pai pequeno do pai Valmir. Ele veio também para ajudar na construção na casa do pai Valmir. Exatamente. O que contam, né? Na verdade, o Banjo não só contribuiu com o candomblé de Belém, mas especificamente na casa de a Garudilé, né? Foi assim, uma pessoa que ajudou bastante. Uma importância na casa dele. Uma importância. E deve não parar para muita gente
uma pessoa que construiu muita coisa. Não desmerecendo dos outros, né? Mas, Não, sim, mas sim. claro que todos Todos têm um papel têm um papel importante. mas ele coisou porque ele ajudou muito, né? Ele cantava, ensinou muita gente a dançar, ensinou muita gente a cantar, tocar. Que tem a ver com o que o senhor acabou de colocar, né? As pessoas que contribuíram, porque a gente sabe que o candomblé ele chega em Belém e a gente não tinha uma noção, né? Então, por exemplo, esses primeiros ogãs aqui precisou que alguém de fora ensinasse alguma coisa ou tivesse alguma noção para poder se fazer o que hoje a gente chama de candomblé e tudo mais. O Ogan Regis também, que veio Ogan Regis, também deu ele. Como é o nome dele, meu Deus, esqueci o nome dele agora, que é Caetano de Romeu, O Gambal. Gambal, que também deu grande contribuição. Isso eu devia para casa do seu ideia também, né? Quando Eremi veio para cá, se não me engano, era Buia, que veio para cá na época, um Ogan também, da casa da mãe Beremi, e deu grande contribuição para o candomblé, né? Eu não estou bem lembrando assim, o nome dele, assim, mas ele veio na época assim, né, para cá para ajudar bastante. O Regis foi muito importante aqui na época também. Então, acho que tem boa história para a gente passar e colocar na nossa entrevista, né? É importante a gente colocar aqui na questão da própria história do estado do Pará, para fortalecer, proliferar esse documentário. Não é só uma entrevista, mas é uma questão histórica, né, que vai contribuir muito os mais novos, para as pessoas que estão querendo conhecer o estado do Pará, e tem um caminho para isso. E é isso, né, gente? É Foi isso. bonito. Axé. Agradeço, pai Alfredo, agradeço, pai Baitá, pela honra dessa conversa muito sábia que foi, né? Só agradecer mesmo, bênção de vocês dois. Meu pai abençoe a benção, pai. Benção. E, gente, foi essa a nossa entrevista aqui para o canal Ceará. Dê seu like lá, faça pergunta, inscreva-se no canal, que é muito importante para a construção do nosso vídeo. Compartilhe essa entrevista quando ela estiver no ar, tá, gente? Obrigado. Obrigado. Axé.